Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Segundou, comecinho da semana, você já sabe, dia de Inspiring Brains. E o Inspiring Brains não é apenas um vídeo que a gente publica aqui no canal Nada Trivial. Ele também é um podcast. Então você pode acompanhar o áudio deste podcast em todas as plataformas de podcast, na íntegra, exatamente como tem aqui no canal Nada Trivial. Então, chama a vinheta para a gente poder começar. Olá, seja muito bem-vindo ao Inspiring Brains, nosso podcast de neurociência aplicada ao ambiente corporativo. Hoje a visita é ilustre, hein? É tipo superintendente. Essa palavra ela já é, né, imponente. Mas um superintendente muito especial que tem a seu cargo uma fundação de ensino municipal. Uma dessas coisas que a gente sabe que tem pouco e quando tem, realmente quebra paradigmas. Estamos aqui com o doutor, ele falou para não chamar de doutor, mas é tão difícil. Então tá bom, vamos lá. Luiz Antônio, superintendente da Fundação Instituto de Educação Barueri Tec, FIEB Tec. Seja muitíssimo bem-vindo ao Nada Trivial, ao Inspiring Brains. Eu estava louca para ter você por aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, meu irmão. Carla, minha querida. Conte-me tudo. Chegamos aqui. Exatamente. O dia da gente contar essa história. Essa história toda, né? Essa loucura que nós estamos vivendo, que já vivenciamos. Maravilhosa. Eu acho, sim. Faz ano e meio, né? Que nós estamos trabalhando lado a lado por um projeto muito interessante, mas para o meu público conhecer um pouco dessa história, como é que você, que é, obviamente, uma figura super importante lá para a cidade de Barueri, para a educação de Barueri, chegou na neurociência? Qual foi o caminho que te levou para a neurociência? E a história é longa, hein? Vamos lá, a gente tem tempo. Bom, deixa eu só passar minha formação rápida. Eu vim da área jurídica, né? Eu sou formado em Direito, titulado em Direito, sempre militei no Direito, mas interessante, eu fui fazer faculdade de Direito, mas dentro da minha cabeça tinha sempre o lado professor. Você sempre quis ser professor? Sempre quis ser professor. Que interessante. Desde criança, né? Desde criança. Mas provável você escolheu o Direito por não acreditar na carreira de docente? É bem provável, é bem provável. No nosso país, tem, né? Eu não vou dizer que eu comecei a faculdade de Direito, eu vou ser professor, não. Eu fui me encantando e acho que resgatando as minhas memórias de infância. Tá? Você brincava de dar aula? Eu brincava de dar aula. Caramba! Durante hoje o ensino fundamental, né? Eu aprendia no primeiro ano, eu ia para a escola, aprendia, depois ia na casa de um primo que tinha um problema cognitivo, e eu passava aula para ele. E eu conseguia alfabetizá-lo. Já era professor? Aquilo já estava embutido, né? Estava inserido. Tanto é que na faculdade de Direito, eu dava aula para meus colegas. Massa. Eu pegava e ensinava as matérias que eu tinha mais afinidade, eu dava aula para os meus amigos, meus colegas de sala, e até tem uma situação interessante. Eu estava no 5º ano, e entrou a turma do primeiro ano, nós íamos dar um trote. E eu estava todo bem trajado, terno, gravata, todo. Banca de advogado, né? Querendo ser. Aí combinamos com uma turma. Na faculdade de medicina eles botam o estetoscópio. Assim. O estetoscópio. É mais a minha casa, eu conheço mais. Não, nossa, aquele traje todo, né? De preferência com um código debaixo do braço, né? E vai lá. Aí nós combinamos, entramos numa sala do primeiro ano. Sala repleta, imagina, né? Primeiro ano, aquela galera toda, 150 alunos numa sala, uma loucura. Eu coloquei uns colegas da minha turma, sentados de forma esparsa, e fui para frente para o quadro. Entrei. Boa noite, pessoal. A classe já assustou. Daí olha, antes de tudo eu quero saber o nome de todo mundo, porque a minha memória é muito boa. Todos os alunos levantaram e falaram o nome. Já foi o mico. Aí depois, falei, querem ver o teste da minha memória? Fulano, teu nome é assim. Fui pegando todos os meus amigos, falando o nome. Agora nós vamos para o quadro. E já desenhei uma coisa que é, no direito, uma coisa assim meio traumática. Chama a pirâmide de Kelsen, Hans Kelsen. Falei, olha, aqui é a pirâmide de Hans Kelsen, vocês aprendem, todo mundo anotando. Pá, pá, pá.
chegou o professor. Acabou barato. É uma brincadeira. Mas foi muito legal. Então eu sempre tive esse lado, sempre gostei. E no 5º ano da faculdade, eu vendo meu professor de Direito Tributário, com a matéria com a qual eu me interessei, me envolvi, eu fui ao professor e falei, me diz uma coisa, como é que eu faço para ser professor de Direito Tributário? E eu era recém-casado. Ele apontou para o meu dedo e fez, meu amigo, você já é casado, isso não vai Acabou pra rolar. você. Acabou, teu tempo já foi. Carla, você não acredita. 2 anos depois eu estava em sala de aula dando aula, na faculdade. Eu era professor assistente. Você agradeceu a ele? Porque ele te desafiou, né? Eu não quis mais nem encontrá-lo. Mas foi um excelente professor. E daí eu comecei na área docente, fui dando aula, faculdades, curso preparatório, enfim. Bom, e fui me especializando bastante, então eu me via na área jurídica, Tá. inserido na área jurídica, e na área acadêmica. O tempo passou, e eu fui morar perto de Barueri e tal, fui morar em Santana e Parnaíba, mas comecei a conviver com o prefeito de então. Resumo da história. Passada uma eleição, ele foi eleito pela 4ª vez da história dele. Ele me chamou para almoçar, que ele queria me fazer um convite. Falei, bacana, né? Acho que ele vai me chamar para secretário jurídico, assessor jurídico, coisa da área. Ele fez assim, eu quero te convidar para ser superintendente da FIEB. Eu olhei aquilo, meu Deus, quase que Fala, mas conta a sensação emocional. Não, é do muito, momento. foi assim. É uma... Meus filhos estudaram na FIEB, né? E aquilo para mim foi... Para Barueri, a FIEB é um ícone, né? Sim, é referência. E não só Barueri, porque é uma referência regionalizada, né? Massa. É um nome que tem, assim, uma grande que como repercussão. a gente tem telespectadores e podcasters nos ouvindo no Brasil, Portugal, Estados Unidos. Eu amo Portugal, aliás, sou português. É? Massa. A gente tem um público bem... Então, FIEB, só para o pessoal entender, FIEB é, em Barueri, uma fundação estruturada para o ensino técnico, originalmente, mas que tem todos os níveis de educação de primeira linha. Então, ela é reconhecida como uma escola pública de primeira linha, desejada, as pessoas têm que brigar para conseguir vagas lá, é só para contextualizar com quem que nós estamos conversando hoje. Só para deixar assim bem claro, o primeiro aninho, né, o primeiro ano fundamental, a concorrência vai mais ou menos de 100 para uma vaga. Meu, pior que vestibular da... Pior que vestibular da USP. Caramba. É uma coisa assim impressionante. Mas, tudo bem. Quando ele me fez o convite... Deu aquele, sabe, o almoço voltou, desceu, toma um copo d'água, né? Falei, eu aceito o desafio. Porque a minha paixão pela educação falou mais alto. Perfeito. Mas, Carla, quando eu assumi aquilo, montei a minha equipe, sabe, cheio de sonhos, meu Deus, eu falei, agora, o que nós vamos fazer aqui? Bom, fomos aprendendo, experiências, vai, volta, que você sabe... Poder público, lidar com professores concursados, professores de altíssimo nível. De repente chega um advogado, né? Vai ser superintendente de uma entidade de educação, não é? Pesa. Bom, fui indo, mas eu comecei a buscar mais sobre educação. Perfeito. Aí lá fui eu parar na PUC do Rio Grande do Sul. Vi que tinha um curso de pós em educação moderna. Mas foi isso aí que eu estou precisando. É aí que eu vou. Não tenha dúvida. Fiz a inscrição. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, aproveitar. Você achava, ou acha ainda, né, ou achava nessa época, que existia um modelo de educação que precisava ser superado? Essa é uma crítica que você tinha? Tinha e tenho ainda, tá? Eu acho que exatamente o que você questiona no modelo de educação formal? Né? Esse mais tradicional. Carla, é o seguinte, tudo mudou. A indústria mudou, a tecnologia, tudo. E a educação ficou naquela caixinha, aquela sala de aula formal, professor usando o quadro, quando muito usando para um slide, sabe? É muito monótono tudo isso. E é interessante porque eu senti essa monotonia comigo, dando aula na faculdade. Já era uma crítica, até uma autocrítica. Uma autocrítica. Você vai entender onde eu vou chegar com essa história. Vamos lá. Tá? Bom, me matriculei, vamos fazer. Tá. Foi muito interessante, foi muito legal. E eu queria as matérias relativas à educação, né?
certo? A primeira aula me encantou, que foi usando Hollywood como exemplo. Aquilo me encantou. E a minha cabeça começou a fervilhar. Bom, e de repente, numa aula dessa, passa uma professora que vai falar de neurociência. Bem, Uma figurinha. uma figura. E eu fiquei, confesso, cara, nós somos amigos, eu tenho liberdade de falar. Aquilo passou direto para mim, porque eu estava com o meu objetivo era educação. Eu estava com aquela mente fechada, com aquela mentalidade própria do que era uma sala de aula. E eu queria ver educação, eu não queria ver neurociência, que eu não achei correlação nenhuma. Mas tudo bem, fui, fiz a disciplina, foi. Aí chegou na parte que foi tratar de sala de aula invertida, metodologias ativas. Aquilo calou fundo. Bom, passou, concluí. Confesso, a Carla não tinha ficado no meu coração, certo? Fui bem na prova, tá legal. Fim de papo. Fim de papo. Muito bem. Aí surgiu um drama na minha vida, porque eu comecei a ver aquilo, a maturidade foi crescendo em relação à educação, e eu, em sala de aula na faculdade, quis aplicar o que eu tinha aprendido ali. Foi o caos. Meu Deus do céu. Foi a pior situação do mundo. Ao ponto... Adoro a sua honestidade. Não, é verdade. Aquilo para mim ficou um caos. Eu queria... Nossa, que lindo. Sala de aula invertida, metodologia ativa. Porque é isso. É isso. Os alunos não aderiram. Não rolou. Não rolou. E eu estava enfadado. 30 anos de sala de aula. 30 anos falando de direito tributário, eu tinha raiva da minha voz. Eu não aguentava mais me ouvir falar do mesmo tema, entrando, saindo, porque não muda. É aquilo, é teoria. Eu não tive dúvida. Fui na secretaria e falei, cara, minha demissão. Não, professor, pelo amor de Deus, o senhor não pode sair, o senhor é bom professor. Eu vou sair e tal. E nessa época, que faz um corte, eu estava num processo de depressão muito profundo. É mesmo? Numa depressão, assim, caminhando para o buraco. Isso é pré-pandemia? Pré-pandemia. Eu estava indo para o buraco, eu estava descendo ladeira abaixo, ao ponto que eu dava aula de manhã na faculdade, ia para casa, me trancava na sala, ligava a TV, via a TV a tarde inteira, ia para a faculdade, dava aula. Eu não queria ver neto, eu não queria ver ninguém. Ninguém. Estava brava a situação. Bravo. Mas, graças a Deus, procurei ajuda, me conscientizei que eu não estava bem, mas eu saí da faculdade. Chega. Vou me dedicar a FIEB. Mas aí eu falei, putz, vi educação. Mas está faltando algo para liderança. Eu não estou... Preciso liderar esse time melhor. Uma turma boa, mas eu me sentia fragilizado enquanto líder. Tá? Eu me sentia assim muito oscilante, ouvindo demais. Sabe? Fala aqui. E aquilo começou a tumultuar a minha cabeça. Vou fazer outra voz. Abre parênteses. Como as pessoas perturbam a vida de um líder, não é isso? Sem Meu saber, né? Deus do céu, entra na minha sala, um fala uma coisa, daqui a pouco vem outro fala outra, que é completamente antagônica com a que eu vi. Eu tenho que decidir para que lado eu vou. É isso mesmo. Isso é duro, é solitário. É solitário. É solitário, porque você não sabe quem você escuta, onde está a verdade. E claramente alguém pode estar pensando no bem comum, mas muitos estão pensando em grupinhos, na própria necessidade. Isso é terrível. É difícil, né? De É muito difícil. É muito. Ainda mais porque eu levei pessoas amigas para trabalhar comigo. Tá? Como eu fui galgar dessa posição, eu fui pincelando o que eu conhecia. Né? Eu estava entrando num território minado. Precisava se socorrer. Né? Me socorrer de pessoas que tinham vivência. Muito bem. Aí eu falei, tem que fazer outro curso. Outra pós. Lá vou eu na PUC. Isso é uma coisa muito interessante sua, né? Eu sou irrequieto. Estou sempre atrás. Aí descobri um curso de liderança e gestão. PUC do Rio Grande do Sul. Vamos fazer o curso de novo. Começou tudo de novo, as disciplinas correlatas. Daí, de repente, do nada, aparece Carla Tiepo de novo. Falei, peraí. Deixa eu prestar atenção nessa aula. Tem que ter um significado tudo isso. Carla, falou tão fundo. Que legal. Desceu tão... Eu confesso que de todo o curso, sem menosprezar ninguém,
tá? Foi a aula que mais calou fundo no coração. Falei, putz, é isso, tá aí o lugar. Tem um sentido aqui. Tem um sentido. Eu revi. Daí eu comecei a ir atrás de todos os vídeos que tinha de karate. Isso chama-se stalker, inclusive. Você viu, é stalker. Todos os vídeos de Carla Tiepo, lá estava eu atrás. Minha mulher falava, o que você está fazendo? Estou vendo a Carla. Eu tô vendo. E ela não entendia o que era vendo a Carla, né? Certo? Quem que é a Carla que ele tanto vê? Mas aquilo foi me envolvendo de tal forma. Que legal, Luiz. Aí eu falei, putz, aqui está o caminho, não só para mim, mas para a fundação. Eu preciso, e eu tenho muito esse lado, cara. O que é bom para mim, eu gosto de compartilhar. Eu quero que todo mundo aprenda. Não, todo mundo tinha que aprender neurociência. Todo mundo. Vamos colocar todo mundo na pauta. Bom, mas aí eu falei, isso daqui é o que nós precisamos. Aqui está o fio da meada. Então hoje eu confesso, tá? E com alegria, você fez toda a diferença. Que legal, Luiz, que joia. Mas vamos lá, eu preciso que você posicione para mim, para o público que está assistindo a gente, que diferença é essa que é. Porque qual é o fundo, a necessidade da existência desse quadro aqui para a gente, dentro do Nada Trivial? É que as pessoas realmente compreendam que isso é tangível, que é pragmático, que não é uma abstração, que não é uma viagem, que não é uma física quântica, entendeu? Com uma viagem. Ajuda, que é tangível, que é pragmático, porque se a gente partir do seu histórico, sendo você quem você é, com a sua história, direito tributário, gente, pensa a coisa mais pragmática do mundo, né? Pagar imposto. Pragmático. E entender o sistema, compreender de que forma que esse sistema tem as suas perspectivas, né, de projetos para que uma empresa possa ter uma carga tributária menor, para que você tenha uma condição de apoiar. Então, é um negócio, para mim, assim, muito técnico. Né? Na minha visão aqui, obviamente uma visão profissional, mas também muito técnica ali do direito. E aí você foi colocado nessa circunstância de ter que liderar um time. Não são poucas pessoas, né? Você quer falar quantas pessoas que você lidera? 1.300 pessoas. Isso é a brincadeirinha que você joga. 13 mil alunos. 13 mil alunos, 1.300 funcionários, né? O grupo de professores, cerca de 600. 600 professores. Mais o quê? 700 de administrativo. Pensa no tamanho dessa... É uma máquina. É uma máquina, é uma cidade. E acho curioso, porque, para mim, é mais fácil ver a neurociência aplicada à educação. Eu acho curiosa essa história que você conta, de que ali você não viu sentido, mas a hora que bateu na liderança você viu. Será que é porque você estava com uma necessidade mais preemente de se perceber como líder, como influenciador de pessoas, como alguém que pudesse fazer mudar comportamentos? Será que calou mais por causa disso? Eu não tenho dúvida. Primeiro, foi mais a necessidade pessoal. Tá? Como eu disse, enquanto líder, eu estava muito vulnerável. Tá? E porque eu não me entendia. Eu não conseguia me colocar naquela posição. Tá? Eu estava superintendente, mas ao mesmo tempo vulnerável, frágil. Não é? E eu não tenho a menor vergonha de admitir, não. Frágil mesmo. E frágil também, acho que, sei lá, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você responde se você quiser e puder. Você chegou romântico na FIEB? Cheguei. Você entendeu? A educação, então agora eu vou mudar esse mundo. Sem dúvida. Deus. Olha, Carla, eu cheguei romântico, e eu vou confessar, tá? Eu continuo romântico. Tá? Mas não mais ingênuo. Não ingênuo. Tá? Eu sei até onde eu posso ir, como eu posso ir. Tá? Você me conhece, já trabalhamos juntos, você me conhece que eu estou sempre querendo avançar. Sim, sim. Certo? Não gosto de falar de etarismo, né? Mas com a minha idade o certo seria muito mais me acomodar. Mas não. Eu acho que eu tenho muito mais a oferecer. Você já podia, né? Já podia, tá? Podia viver com meus filhos me sustentando, seria maravilhoso. Não, mas eu não quero. Até porque, né? A gente sempre espera o dia que isso vai voltar, esse investimento. É lógico, a gente sempre imagina, mas tudo bem. Deixa os filhos. Mas tudo bem, deixa Pedro e João para lá. Que, por sinal, são dois queridos. Vou aproveitar aqui e mandar um beijão pro Pedro, pro João, pra netaiada toda, e pra Selma também, que é uma família incrível. Graças a Deus, eu tenho esse prêmio, tá?
Então, eu cheguei romantizando. Tá? Que eu podia mudar o mundo, que era fácil fazer. Mas na hora que você tem um material humano na tua mão, meu, lidar com gente. 1.300 cabeças pensando diferente. Episódios assim de confronto, literalmente confronto. Você ser desafiado, né? E ter que sustentar. Você tem que se manter firme. Então não é fácil. Então a neurociência entrou para mim como uma ferramenta, como uma forma de saber lidar, primeiro me entendendo. Foi o primeiro ponto. Nossa. Tá? Eu tinha uma dificuldade imensa, cara, de falar não. Nossa, como eu gostava de falar sim. Falava sim para todo mundo. Ah, dá para pintar a parede? Sim. Dá para não sei o que? Sim. Tudo sim. Mas, peraí, eu estava estourando. Eu estava negligenciando com a minha saúde. Imagina. Com o meu emocional. E a neurociência trouxe esse entendimento para dar esse equilíbrio e até onde eu podia ir. Tá? E isso é um processo. Não é uma coisa rápida. Da noite para o dia, não é. Eu estou nesse processo e quero estar nesse processo, tá? Por muito tempo. A gente fica vivo enquanto a gente está nele. Né? Fica, tá? Você começa a entender as pessoas. Você foi ficando mais sagaz, assim? Sem dúvida, sem dúvida. Quando entra com aquele certo, sabe? Às vezes com um certo charme ou com uma certa chantagem emocional, você vai sacando tudo isso. E você vai aprendendo a dizer não, vai aprendendo a se colocar, a trabalhar com a pessoa para trazer a pessoa do seu lado. Tá? Nossa, então, a neurociência, para mim, tem todo o significado. E você disse agora há pouco sobre educação. Se eu vi... O nosso contato, quando mantivemos contato, foi para a educação. Sim, sim. Porque num primeiro momento eu vi para mim. Mas logo na sequência eu comecei a pesquisar. Porque aí você foi ver os vídeos e eu tô toda hora falando de educação. Exatamente. Eu falei, é o sentido, é o que eu preciso. Legal. Lidar com o emocional, com a cabeça das pessoas, o entendimento das pessoas. Tem muitos que até hoje não entendem, né? Tem quem mas isso daqui para quê e tal. Mas a maioria entende. E juntei as duas coisas. Consegui unir liderança e educação. Putz, deu uma mistura perfeita. Tá? Muito legal. Tanto é que agora, lá estou eu fazendo liderança, neurociência e liderança com Joy e neurociência e educação com a Carla. Foi fazer mais uma, já não tinha nenhuma pós, né? Foi fazer mais uma. Mas uma não tinha nada que fazer, entendeu? Só que olha só, pessoal, ele reclama das provas que eu faço, viu? A grande reclamação é que a minha prova é difícil, gente. Imagina as provas dele de direito tributário, o que não era. Ele vem falar da minha. Eu era bonzinho. Imagino. Eu era muito bonzinho. Agora, uma coisa interessante, cara, eu estava aqui pensando que nós estávamos conversando. Se eu tivesse essa noção de neurociência, juro, eu juntaria direito tributário e neurociência. Meu, seria uma escola fantástica. Neurociência e direito tributário, daria uma mistura legal. Você já vê os pontos de ligação? Pô, tranquilo. Tranquilo. Que legal. O que você mexe com a cabeça das pessoas, com o emocional das pessoas, com a estrutura das pessoas, com o direito tributário. Você viu? Você falou, que era uma loucura. Tal. Tanto é que tem um livro em direito tributário, o primeiro capítulo chama Do Manicômio Jurídico Tributário. Que é isso? Que coisa louca. Do Manicômio Jurídico Tributário. É um clássico. Aproveita e gasta o seu conhecimento tributário aqui. A nossa reforma tributária é boa ou é ruim? Carla, essa que vem aí. E agora você me colocou numa situação difícil. Foi? Então, sabe por quê? Deixa sabe por quê? Não, sabe por quê que colocou? Eu acho legal falar disso. Porque eu tô tão enfiado na educação. Que você largou mão. Eu larguei mão do direito tributário, eu consegui virar. Eu sou desse tipo. Eu viro a página. Tá? Que legal. Eu passei para os meus filhos, cuidem, que agora eles são advogados da área. E eu fiz questão de entrar nesse campo. Educação e neurociência. Não necessariamente nessa ordem. Acho que é mais neurociência e educação. Massa. Tá? Você sabe, Luiz, você vai ser um dos primeiros a saberem aqui. Nós tivemos um lançamento, um pré-lançamento da Comunidade Inédita. Que legal. Sábado passado.
foi um pré-lançamento. No dia 17 de junho que será feito o lançamento oficial, né? Mas a nossa comunidade, os nossos ex-alunos e, obviamente, né, quem fazia parte dos grupos de estudo, como é o seu caso, e das pós, vão receber convite para entrar na comunidade. E a nossa ideia é trazer todo mundo para essa discussão. Mal barato, porque já tem gente postando dúvidas, questionando, tal. Das poucas pessoas que entraram na comunidade, já tem um movimento lá, né? Então, esse lugar de misturar as coisas, de permitir que pessoas que têm uma formação em direito tributário, por exemplo, possam fazer propostas de como trazer essa ideia para a neurociência e tal, já está lá o embrião lançado, hein? E eu conto com você por lá. Vamos, Você vai vamos lá. chacoalhando essa Vamos lá. comunidade por lá. Olha, gente, quem está ouvindo, ou quem vai ouvir a gente, a Carla. Não dá para escrever. Essa cabeça aí está sempre pensando o que fazer, o que mudar, né, Carla? Eu tenho para mim, Luiz, uma ideia de que a gente não veio a passeio. E eu tenho uma outra coisa que é muito importante, né? Eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui, mas as pessoas falam, né, comentam sobre isso, que eu sou uma pessoa muito inteligente, isso e aquilo, tá? Lá na minha família, eu sou eu vou falar, as pessoas vão falar, é mentira e tal. Lá em casa, eu sou das mais burrinhas. Meu Deus do céu. A minha família, a gente tem realmente uma genética. Todo mundo sabe que esse perfil de inteligência é genético, então não vou ficar fazendo diletantismos aqui. A gente tem um perfil de inteligência muito importante. Eu tive um tio que faleceu aos 40 anos, mas que foi genial. Ele era programador da Sempre Toshiba no ano de 1991, para você ter uma ideia. E ele autodidata, ele era um agrônomo, ele nunca foi a uma aula de informática na vida dele. E ele chegou nesse lugar e em 2, 3 anos ele já era responsável por todo o sistema de programação da Sempre Toshiba. Eu tenho primos eu tenho um primo que é especialista em risco. Assim, um outro primo, ele minera bitcoins, ele minera, então ele faz dinheiro, ele tem a casa da moeda. Daí ele pega esse bitcoin, ele compra, por exemplo, cartão fraudado na internet, coisas assim, para quebrar o código de fraude para entregar para os bancos. Esse é o trabalho dele, segurança bancária e tal. Só gênio mesmo. Eu não poderia viver numa família dessa. E assim, as pessoas falam, porque você é muito inteligente. Lá em casa, eu sou das menos favorecidas. E aí o que eu penso sobre isso, Luiz? Eu penso que se você recebeu esse tipo de benefício, esse tipo de privilégio, não dá para você usar apenas em benefício próprio. Não. Entendeu? Tem que repartir. Exista um Deus ou não, que você sabe que eu vivo colocando isso em xeque, né? Definitivamente não é essa a pergunta. Você é privilegiado. Então, diante desse privilégio, o que você precisa fazer é resolver grandes problemas. É estar envolvido com situações que envolvem muitas pessoas. Então, toda vez que eu me percebo um pouco egoísta, um pouco trabalho, eu falo, tá bom, todo mundo precisa se cuidar um pouquinho, mas amanhã já está na hora de eu ir para a luta de novo e mudar as coisas que eu acredito que precisam ser mudadas, né? Então, eu sou uma eterna insatisfeita, esse é o problema. Eu também sou eterno insatisfeito, eu não paro, não gosto de parar, leio muito. Você sabe o que eu estou estudando agora? Tá todo mundo rindo lá em casa. Estou estudando a história do Vêneto. Jesus. Eu descobri que meu avô era de Rezana, que é uma cidade no Vêneto. Nunca ninguém tinha falado sobre isso em casa. Aí nós fomos atrás da cidadania, não sei o que lá. Aí descobri. Aí agora eu sou uma especialista praticamente na República, na Sereníssima República de Veneza, nos doges, nas edificações de Veneza, na história do povo do Vêneto, que era um povo antigo. E eu me divirto. Para mim, estudar, penetrar, me verticalizar em alguma coisa. Agora eu estou aprendendo a língua vêneta. Para mim isso é diversão. É louco, né? Porque as pessoas acham que diversão é ficar passando vídeo de dancinha no TikTok. Eu não consigo achar isso divertido. Olha, eu estou muito preocupado que acabou. A turma do Joey acabou agora, nós acabamos agora, né? Foi. Eu já estou preocupado o que vem depois. O que vem depois, certo? Enneagrama com a Cibele? Não sei, eu estou pensando. Enneagrama é uma ferramenta. Mas olha, poderosa Carla, também. Você consegue enunciar para o povo que está ouvindo a gente aonde é que a neurociência pega para você? O que é que ela entrega de valor? Consigo sim. Ela é um divisor de águas, tá? Um divisor de águas.
Quem entrou desse lado não consegue mais sair. Porque você vai ficando tão sutil com as coisas, tá? Você vai tendo uma finesse para lidar com as coisas. Você vai enxergando tão além. Tem um refinamento. Né? Tem. E você começa a enxergar além. Que você olha para trás e fala, caramba, quanto tempo eu perdi. Eu confesso, né, eu aqui com os meus 66 anos, falo, caramba, por que não foi lá atrás? Tá? Quanta coisa teria mudado na minha vida? Na minha forma de conduta, na minha forma de liderar, na minha forma de ser professor. Ia mudar muita coisa. Tá? Porque você refina, você se torna outra pessoa. Tá? Desculpa rasgar seda, mas é um mérito teu. Tá? Quando você estava falando, e eu confesso que eu estava vendo seus olhos quase lacrimejando, a gente tem missão. Tem missão. Nós somos missionários. Nós temos que entregar o nosso melhor. Tá? E você entrega o seu melhor. Você e a sua equipe, a Cibele, a Marília, o Joey e tantos outros, entregam o melhor. Se eu pudesse arrastar um povo para fazer neurociência, eu arrastaria. Tá? Porque não é coisa de louco. Não é coisa esotérica. Não é psicanálise. Nada disso. É conhecimento. É saber como isso daqui funciona. Como isso daqui trabalha. E tudo tem um sentido. Tá? Eu vendo você bater um papo com o Bruno. Bruno da semana passada. Quem não viu o vídeo, é só ver a semana passada. Veja o Inspiring Brains. Foi ontem. Ontem, né? Eu vi ontem, a semana passada, né? Isso. Veja, o Bruno falando de uma parte da religiosidade dele e o enfoque da neurociência, que ele tinha um certo receio de mexer com valores religiosos, tal. Gente, você passa a ver tudo de uma forma tão diferente. Você sabe muito bem que eu tenho o meu lado religioso, o meu lado espiritual. Tenho, gosto, me faz bem, tá? Me apruma. Tem que me dar um equilíbrio. Mas a neurociência dialoga muito com isso. Não tem conflito. Não tem conflito. Conflito nenhum. Tem conflito para quem tem medo. Exato. Para quem é dogmático. Sim. Para quem age com dogma, pode esquecer, não faça. Não faça porque não vai... Certo? Vai rolar conflito. Vai rolar conflito. Mas quando você consegue ajustar uma coisa com a outra, até a forma de você lidar com um público, com pessoas dentro do ambiente religioso muda. Você levou para lá também? A gente, inconscientemente, você termina levando. Não adianta falar que não. Se alguém falar que não, está mentindo. Tá? Porque você começa a compreender certas coisas e, que nem do meu lado, você começa a ter uma interligação, uma conexão maior com a divindade. Você tem voz na igreja, né? Tenho sim. Você começa a ter uma conexão maior, você começa a entender melhor o conceito da divindade, o que vem por trás de tudo isso, tá? A neurociência te acalma. No lugar de criar uma ebulição, ela te acalma. Você passa a entender. Você passa a ser mais razoável, não radicalizado, começa a entender as pessoas, as reações. Fantástico. Tem uma aceitação mais da nossa humanidade, né? Tem, da nossa falibilidade. Porque a gente quer tanto ser perfeito, né? Você nunca vai ser. Não vai ser. Você nunca. E eu acho que a religião ela tem um papel muito importante, especialmente as congregações, né? Os lugares onde as pessoas estão juntas em oração, em colaboração, em solidariedade. Isso tem um papel muito interessante para que a gente se sinta apoiado, né? Eu acho que é o máximo daquilo que a gente desenvolveu em termos de apoio social é o local religioso, o espaço religioso. Então, se a gente vai para o espaço religioso dogmatizando as pessoas e querendo deixar que elas fiquem perfeitas, o espaço da imperfeição do crescimento some. Verdade. E esse é o espaço da religiosidade, que é absorver as imperfeições humanas e fazer com que esses humanos imperfeitos entreguem o melhor de si para a sociedade.
né? É a forma de você notar que você nunca vai ser perfeito, Não. certo? Como eu disse lá atrás, é um processo, tá? É um processo. A hora que você se achar perfeito, acabou. Acabou o Você sentido. acha, então, que a neurociência tem sido uma boa diversão para a maturidade? Porque eu sinto isso Opa! comigo. Você falou que não era para falar que eu estou ficando velha, mas eu estou, Luiz. Não Ah, tem jeito. gente, eu fico tão bravo com a Carla falando que ela tá ficando velha, porque daí eu me sinto acabado. Mas nós temos muito, é muito próximo a nossa Não, não é muito idade. Carla, quando a gente é criança, certo? Quando a gente é pequenininho, vê uma criança com 10, a gente acha uma distância muito grande, Mas só certo? quando vai ficando velho, vai achatando. Não Isso aí. achata, não, de jeito nenhum. São 10. Quantos anos você está? Estou com 54. Então, são 12 anos nos separando, Ah, mas tá? é. Mas, Apesar que eu não me sinto, tá? mas E a para. neurociência me ajudou a não sentir, tá? Então, mas eu acho que essa questão da gente poder dizer que envelheceu, para mim, está muito próximo do lugar de eu estar encontrando esse processo de amadurecimento, Ah, que está me sim. deixando cada vez mais calma, solidária, reflexiva, menos impulsiva, com tomadas de decisão mais adequadas. Então, eu não estou achando ruim, eu estou achando que eu estou ficando bem. Tá, você tá ficando bem, já faz um tempo que eu te conheço, você melhorou bastante. A gente vai melhorando. Vai, não, a gente melhora, a gente melhora. Com a idade a gente melhora, sem Eu dúvida. acho, eu Eu não acho. sei se isso é consolo, né? Porque, certo, mas melhora assim. Algumas coisas dão uma É, pioradinha, mas é. é só a gente não ficar olhando para elas. Tolo quem acha que não aprimora, tá? Eu acho que a gente vai Sim. aprimorando, a gente vai Você acha que saber. todo mundo aprimora? Não, tem quem fica ranheta. Tem quem estagna Tem. e quem É como tem jovem desanima. velho. Tem. Tem jovem velho que é triste, é horrível. Por isso que eu falo, eu brinco com você, não fala que tá ficando velho, porque eu me recuso a ficar velho. Eu quero ficar idoso, É. tá? Porque velho, pra mim, dá a impressão de coisa ultrapassada. Mas você tende a ficar sábio, né, meu amigo? Tende, a gente vai ficando mais sábio, sem Porque dúvida. você, com toda a sua formação religiosa, depois com com a ciência humana, agora com essa busca pela ciência natural aí que a neurociência está te trazendo. Depois toda essa sua bagagem como líder de uma organização importante na educação. O teu caminho é a sabedoria, não tem outro caminho. É o a que eu não ser. busco, sinceramente, sem falsa modéstia. Eu busco ser sábio, eu prefiro até assumir uma postura de poder ser conselheiro, tá? Eu acho que a gente vai conseguindo, Sim, pela escola da vida, sim. pelas pancadas que a gente leva. Tem amigos que falam assim, meu, não entra por aí que vai dar errado. Não faça isso. Eu tenho um amigo que tem uma diferença mais ou menos, tem a tua idade, e ele às vezes que é intempestivo, fala, calma. Uma das palavras que eu mais uso é calma. Calma que não é bem assim. Às vezes os mais jovens não compreendem. Sim. Não, falta atitude. Gente, toda vez que eu tomo uma atitude Radical. no, Tem assim, que pagar a no conta impulso, depois. vai dar errado. Vai dar Não, errado. tem que pagar uma conta. Depois Tem. de assumir que tomou aquela posição Tem. insustentável. E volto a dizer, outra vez, a neurociência Ajuda nisso. ajudou muito. Massa. Eu não esqueço daquele papo que nós tivemos. Você falou para mim, você mudou bastante, hein? Aquilo foi de um conforto para mim. Você não imagina o quanto. E numa velocidade, porque isso para mim, eu vou agora rasgar a sua seda, já que nós estamos aqui e você já deu uma rasgadinha na minha, eu vou dar uma rasgada na sua. Você é rápido. Para você o tempo urge. Você não joga as coisas para frente. Você diz assim, eu vou fazer isso. E vai lá e faz. Quando eu volto, você já fez, já deu a volta. Mas espera aí, Luiz, já tudo isso, sim, tudo isso. Já fiz tudo isso. Para quem não sabe, a Carla é nossa mentora, né? Em parte de educação e de liderança também. E a gente tem altos papos, né? Altos É o papos. que eu aprendo mais do que ensino. Não, é fantástico, é fantástico. Quer dizer, que eu sou só mentora, Aqueles insights que você dá, meu, muda tudo. Tá? Legal, bom saber. Certo, muda tudo. Mudou a gestão. Mudou a gestão. Passos ousados, né, Carla, que a gente jamais imaginava. Só para ter uma ideia, eleição para diretor. Criar um processo democrático dentro de uma instituição pública. Isso é impensável. Uma instituição municipal tradicionalíssima, você criar eleição para diretor. Qual foi o resultado desse Meu, fantástico. movimento? Foi muito bom. Porque, primeiro, nós superamos uma questão jurídica que até então falava em concurso. Tá. E concurso, você sabe,
Vem quem pode vir, quem passa, você não sabe quem vem. Numa instituição que tem todas as suas peculiaridades, de repente aparece um diretor que não tem nada a ver e Que não tal. conhece Não a conhece ele, não estrutura, conhece não a conhece a estrutura, história. não vai ter. Daí veio a ideia de eleição para diretores entre os pares, os professores. Foi um processo de ebulição, foi muito legal e mudou o foco. Exatamente como nós tínhamos conversado, eu deixei de ser a vidraça, tá? E hoje a responsabilidade é de quem elegeu. Toca o barco aí, vocês elegeram. Agora vocês vão ter Que é que participativa, é participativo. democrático, per se, Então, né? foi exercício de democracia, criado conselho de professores, né? Dentro de uma instituição de ensino médio, criar conselho de professores. Muito Uau! legal, muito Isso é legal. muito legal. Então, mudou muito. Mudou demais mesmo. E eu procuro ser ágil. Eu brinco dizendo que nós temos data de validade vencida. Então, eu preciso correr. Se eu quero deixar uma marca, se eu quero... E eu faço questão de deixar um legado. É, Eu faço questão. você deixa claro isso. Então, falando em legado, daqui para frente, quais são os seus planos? Para a gente já ir encerrando nossa conversa. Bom, Como é que você vê o futuro? vamos lá. Primeiro lugar, num processo eleitoral, né? Porque estamos dentro de uma instituição pública, Estamos com municipal, um ano eleitoral. ano eleitoral, temos o nosso candidato, aquele que a gente sabe que vai continuar com os propósitos que foram implantados e que buscamos, tá? Então, estamos trabalhando. Não adianta dizer que não, a gente trabalha politicamente. Sim, sim. Todo ser humano é político, eu sou Sim. político por natureza, tá? Então, nós estamos trabalhando o lado político, mostrando tudo que nós fizemos, e o nosso intuito é vir com uma vitória para continuar com esse processo. Massa. É o que eu peço. Falo, meu Deus, ajuda, dá uma força aí em cima para a gente continuar, porque eu tenho dó, eu tenho tristeza, desespero de jogar tudo isso fora. Foram quantos anos? Vai completar 8 agora. Completar 8 anos, nós estamos caminhando para o 8º ano. Então isso dá receio, né? Você começa mais ou menos como um filho, como uma cria, tá? Porque nós pegamos aquela instituição destruída. Quem passou por lá destruiu a instituição. Moralmente, todos os sentidos, acabou com a instituição. Patrimônio. Patrimônio, tudo, não tinha nada. Era um horror. Então nós viemos construindo. Tivemos percalços, né? Pegamos a pandemia, 2 anos praticamente fechados. Nesse entretempo, eleição outra vez para o prefeito. Então foi um processo muito, muito tumultuado. Você acha que agora seria um tempo de um pouco mais de bonança? De bonança. Para fazer as coisas acontecerem, sim, e se poder consolidarem. sentir o gostinho Tá. daquilo que nós fizemos. Tá. Agora ajustar, agora começa o ajuste fino. É. Tá? Então eu torço para isso, trabalho para isso, minha equipe trabalha para isso. Aproveito para mandar um beijão para minha equipe. A minha equipe é sensacional, você conhece. São pessoas assim entregues. São mesmo. Tá? A equipe da FIEB eu tenho orgulho. Tá? Dos administrativos, dos professores, eu tenho orgulho daquilo. A gente teve muitas oportunidades de ver gente com vontade de fazer acontecer lá na FIEB. Então, dá dó mesmo. Dá dó. Então, não vai dar dó. Não vai dar dó, porque vamos vencer. Estamos fazendo campanha, isso. tudo que puder. E vamos continuar com neurociência, com outro foco. Como estamos esse ano, viemos ano passado, esse ano, e vamos seguir com isso. Tá? Tem um enfoque importante agora para a inclusão, né? Para trabalhar a questão da inclusão. Eu tenho aquele lema, né? Inclusão é legal. Certo. Muito bom. E é um tema assim muito caro para mim, porque eu vivenciei dentro da minha própria casa, né? Sim. Tá? Eu vivenciei em casa uma situação de necessidade de inclusão. E eu sei a falta que ela faz. Tá? E eu quero chegar lá. Luiz, a gente fica aqui na torcida. Você sabe que todo mundo da educação inédita, da Illumine, de todos os negócios que têm oportunidade de trabalhar para a FIEB, de construir isso junto contigo, estão aqui na torcida para que tenha continuidade desse projeto. Mas também é muito importante que você saiba que esse seu legado não vai ser facilmente destruído, porque uma coisa é você fazer obras físicas, que, verdade, você pode pegar um trator e você destrói todas elas, mas as obras que a gente faz nas pessoas são indestrutíveis. E essas pessoas vão continuar lá. Então, de toda sorte, o seu trabalho continua, o seu legado já está garantido. Mas a gente sabe que se você tiver mais oportunidades, com essa sua garra, com essa sua vontade de fazer acontecer, a FIEB só tem a ganhar, a FIEBTEC só tem a continuar crescendo. E o ensino técnico é tão importante, né? De ser bastante bem estruturado, não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito,
Porque as pessoas acham que é futuro. técnico. Não, nós futuro. estamos falando de jovens que podem rapidamente ser inseridos no mercado de trabalho, geralmente de famílias que têm algum grau de vulnerabilidade, portanto, isso muda o jogo dessas famílias. E, de fato, vocês estão numa linha de frente aí, política e social muito importante. Olha, eu te Carla, agradeço por você ter vindo aqui. Antes de ser nome de rua, tá? Eu pretendo adiar. Ou nome de rua ou nome de escola, eu pretendo adiar um pouco, tá? Essa homenagem que eu não vou ver, mas, para mim, eu termino com uma frase: neurociência na veia. Querido, muito obrigado por você ter vindo, viu? Pessoal, vocês tiveram aqui a oportunidade de ouvir o Luiz, que tem toda uma jornada, que é o centro desse podcast, o centro desse canal, que é justamente mostrar o quanto que a neurociência tem importância e pode ser aplicada no nosso cotidiano. Então, não deixa de curtir, né? Faz tudo aquilo que você já sabe, se inscrever no canal, etc, etc, etc. Essa equipe aqui sua para poder entregar esse conteúdo para vocês. E eu não sei nem como te agradecer de verdade por você ter se deslocado de Barueri até os nossos estúdios para fazer esse depoimento maravilhoso. Muito obrigado por você ser quem você é e por me dar a oportunidade de ser sua amiga e estar próxima para ver você fazendo essa obra maravilhosa. Muito obrigada. Sempre no coração. Tchau, pessoal. Até o próximo.